Olá meninos, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa da 4ª classe. Espero que os meninos estejam todos muito bem dispostos para a nossa aula. Hoje vamos falar do texto poético, da estrutura do texto poético, do vocabulário sobre profissões, dos pronomes demonstrativos e, por último, dos verbos irregulares. Meninos, vamos começar por ler um poema que tem por título O que Quero Ser. É um poema muito lindo, acredito que vocês vão gostar. Prestem atenção, acompanhem a leitura atentamente, meninos. O que quero ser? Eu cá quero ser tudo. Futebolista e arquiteto. É preciso que dê certo. No fundo, o que eu quero é ser grande e bem depressa. Não pode ser só conversa. Também quero ser marinheiro, herói de banda desenhada, pirata e aviador. No fundo, quando eu for grande, bom cidadão quero ser e a pátria amar e servir. Gostaram do poema, meninos? É um texto poético muito lindo. O que se nota num texto poético, meninos? No texto poético, combinam-se as palavras de forma a criar musicalidade e a dar uma certa cadência, uma certa harmonia e ritmo ao texto. É um tipo de texto escrito em verso e pode dividir-se em estrofes. E o que é verso, meninos? Verso é cada linha do poema. E o que é estrofe? Conjunto de versos. Vamos ver um exemplo, meninos? Eu cá quero ser tudo. Então, esta linha do poema nós designamos de verso. E temos mais uma linha do poema, que é futebolista e arquiteto. É outro verso. É preciso que dê certo. É mais um verso. Ao conjunto destes versos designamos de estrofe. Estrofe é o conjunto de versos. Muito bem, meninos. Parece que vocês estão a acompanhar. Estou a ver que estão a prestar atenção. No texto poético, normalmente, os versos rimam entre si. A rima surge quando as palavras terminam com sons semelhantes. Por exemplo, estamos a ver, temos aqui 3 versos, mas o segundo verso e o terceiro terminam com sons semelhantes. Futebolista e arquiteto, é preciso que dê certo. Ouviram esta musicalidade, esta harmonia? É a esta terminação, que é semelhante, que nós chamamos de rima. Meninos, vamos repetir? Rima. Então, é esta terminação. Estão a ver? Temos arquiteto e certo. Sons semelhantes na terminação dos 2 versos. Muito bem, meninos. Agora vamos falar um pouco das profissões. O jovem do poema está indeciso. Então, ele ainda não tomou uma decisão. Não sabe ainda qual a profissão que deseja ter no futuro. Pensa em várias profissões: futebolista, arquiteto, marinheiro, herói da banda desenhada, pirata e aviador. Mas existem muitas outras profissões. Vocês também devem pensar no que querem ser quando forem crescidos. Está bem, meninos? Então, temos outras profissões que são polícia, astronauta, bailarina, médica. Estão a ver, meninos? Temos muitas profissões. Continuando, a cada profissão podemos associar um conjunto de palavras relacionadas com ela. Objetos de trabalho, material, local. Podemos ver aqui alguns exemplos. A profissão professor, com que é que nós podemos relacionar? Podemos relacionar com sala de aula, livro, caneta, caderno, etc. E a profissão médico, com que é que nós podemos, com que objetos de trabalho podemos relacionar? Com estetoscópio, que é um instrumento
que os médicos utilizam para auscultar, observar os doentes, para ver se têm algum problema no tórax, etc. Também temos a seringa, a maca, medicamentos são os instrumentos de trabalho do médico. Temos uma outra profissão, que é padeiro. Com que objetos de trabalho podemos relacionar o padeiro? Com cesto, farinha, forno, pá e outros instrumentos, outros objetos. E a profissão carpinteiro? Podemos relacionar com madeira, martelo, serra, pregos. Continuando, temos também outras profissões, para além daquelas que nós já vimos. Polícia. Com que objetos de trabalho nós podemos relacionar esta profissão? Polícia. Com sinal de trânsito, apito, farda, arma. E pode haver mais objetos de trabalho. Passando para o pescador. Quais são os objetos de trabalho do pescador? Com o pescador relacionamos o remo, isca, cana de pesca. E por último, nós também selecionamos a profissão enfermeiro. Com o enfermeiro relacionamos a bata, termómetro, que é o aparelho para medir a temperatura, a seringa e máscara. Provavelmente haja outros objetos de trabalho que não mencionamos aqui na nossa aula. Já viram? Mencionamos muitas profissões. Agora vamos resolver um pequeno exercício. Quero ter a certeza que os meninos compreenderam o que nós dissemos sobre profissões. Quem diz qual é o local de trabalho do futebolista? O local de trabalho do futebolista qual é, meninos? É o campo de futebol. E que material usa o futebolista? Usa a bola. Muito bem, meninos, muito bem, vocês estão atentos. E qual é o local de trabalho do pescador? Onde é que o pescador trabalha? No barco. E que material utiliza? A rede de pesca. Muito bem. Agora vamos dizer qual é o local de trabalho do enfermeiro. Onde é que o enfermeiro trabalha? O enfermeiro trabalha no hospital. E que material de trabalho utiliza? Ele utiliza seringa e outros materiais. O carpinteiro, onde é que o carpinteiro trabalha, meninos? O carpinteiro trabalha na carpintaria. E que material utiliza? Ele utiliza prego e outros materiais que não vamos mencionar todos aqui. O professor, qual é o local de trabalho do professor? Isso todos sabem, todos vão acertar. O local de trabalho do professor é a escola. E que material de trabalho ele utiliza? Digam, meninos, qual é o material? Livro. Também pode usar caderno, caneta e outros materiais. Muito bem, estão muito atentos, meninos. Agora vamos tratar de questões gramaticais. Vocês já ouviram falar de pronomes demonstrativos? Quem já ouviu, menino? Então, vamos ler. O que quero ser é um poema. Este poema fala de profissões. Este é um pronome demonstrativo. Então, pronome demonstrativo situa no espaço ou no tempo a pessoa ou objeto em relação às pessoas gramaticais. Vamos ver aqui este exemplo. Estes lápis aqui são meus. Significa que estão próximos de mim. Estes lápis. Aquelas bananas são minhas. Significa que estão um pouco distantes de mim. Então, os pronomes, as palavras estes e aquelas são pronomes demonstrativos. Prosseguindo, nós temos aqui um quadro resumo. Os pronomes demonstrativos podem ser variáveis ou invariáveis. Dizemos que os pronomes são variáveis quando eles
Variam em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural. Vejamos os pronomes junto da pessoa que fala, que é o emissor. A pessoa que fala é o emissor. Temos os pronomes este, esta, estes e estas. Junto da pessoa com quem se fala, que é o receptor, a pessoa que recebe a mensagem. Temos esse, essa, esses, essas. Distante das pessoas que falam, emissor e receptor. Temos os pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas. Então, estes são os pronomes demonstrativos variáveis. E temos os invariáveis, que são isto, isso, aquilo. Estes três pronomes não flexionam nem em gênero e nem em número. Por essa razão, dizemos que são invariáveis. Continuando, vamos realizar esta atividade. Completa as frases com os pronomes demonstrativos mais adequados. Temos os espaços em branco, que devem ser completados com os pronomes que estão neste quadro. Meninos, prestem atenção. A linha A, este lápis é meu. Que pronome devemos colocar aqui para que a frase fique correta? O que é que nós dizemos? Meninos, quem responde? Ainda não ouvi. Digam alto. Aquele é do Luciano. Muito bem, meninos. A linha B. Não gosto desta madeira. Prefiro... Quem responde, menino? Meninos? Prefiro essa. Muito bem. A frase correta fica: não gosto desta madeira, prefiro essa. A linha C. Estes livros são mais caros do que... Quem completa, meninos? Ainda não ouvi. Do que aqueles. Muito bem. Vocês estão muito atentos. Estou a gostar. Aquele caderno é melhor do que... Quem completa, meninos? Este. Muito bem. Então, a frase correta será: aquele caderno é melhor do que este. Muito bem, meninos. Vamos continuar. Agora vamos tratar de verbos irregulares. O que é verbo? Verbo é uma palavra variável que indica ação. Exprime um acontecimento representado no tempo. Os verbos apresentam modos e tempos diferentes. O modo indicativo, por exemplo, apresenta um acontecimento como uma certeza. Vamos ler estas frases, meninos. Os 4 amigos são alunos da 4ª classe. Estão a ver a palavra destacada? É um verbo que se encontra no presente, do modo indicativo. Eles têm os mesmos gostos. A palavra destacada é têm. É uma forma do verbo ter. Já viram? No presente. Eles vão para a escola às 7 horas e vêm da escola sempre juntos para casa. Também temos aqui o verbo ir, no presente, e o verbo vir. Já viram, meninos? Aqui temos os verbos ou as palavras ser, ter, ir e vir. São verbos irregulares. Todos eles encontram-se no modo indicativo. Tempo presente, porque indicam um acontecimento certo no presente. E então, vamos ver como se conjugam estes verbos irregulares. O primeiro verbo irregular é o verbo ser. Vamos conjugá-lo em todas as pessoas gramaticais e no presente. Vamos, meninos, conjugar todos juntos. Eu sou, tu és, ele ou ela é, nós somos, vós sois, eles ou elas são. Compreenderam, meninos?
Vamos agora conjugar o verbo ter também no presente do modo indicativo, em todas as pessoas gramaticais. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles ou elas têm. Passemos agora para o verbo ir. Vamos conjugá-lo também no presente. Eu vou, tu vais, ele ou ela vai, nós vamos, vós ides, eles ou elas vão. Vamos agora conjugar o último verbo, meninos, que é o verbo vir. Eu venho, tu vens, ele ou ela vem, nós vimos, vós vindes, eles ou elas vêm. Muito bem, meninos. Aprenderam a conjugar os verbos? Vamos agora realizar um pequeno exercício em que vamos empregar os verbos que conjugamos. Completa os verbos entre parênteses. Então, no espaço em branco, nós vamos completar com os verbos que estão entre parênteses. Estão a ver os verbos que estão entre parênteses? Comecemos pela linha A. O Luciano, agora vamos empregar o verbo ter no presente. O Luciano tem 4 irmãos. Muito bem. Vamos fazer o mesmo com a frase B. Os 4 amigos, vamos empregar o verbo ir no presente. Então, os 4 amigos vão à escola às 7 horas e vêm da escola às 12 horas. Muito bem, meninos. A frase C. Nós vamos empregar o verbo ser no presente. Nós somos bons alunos. A última frase, vamos empregar o verbo ter no presente e na terceira pessoa do plural. Eles têm desporto ao sábado. Palmas para os meninos, estão de parabéns, acertaram o exercício. Meninos, o que é que nós aprendemos hoje? Vamos lá tentar dizer rapidamente o que nós aprendemos. Hoje nós tratamos do texto poético, da estrutura do texto poético, do vocabulário sobre profissões, dos pronomes demonstrativos e, por último, dos verbos irregulares. Meninos, terminamos a nossa aula. Espero que tenham gostado. Continuem a estudar. Consultem sempre o vosso livro de língua portuguesa da 4ª classe para consolidarem o que nós aprendemos. Foi um prazer imenso estar convosco. Despeço-me na promessa de cá voltar brevemente. Até a próxima aula, meninos.